galera, saudações rubro-negras, mané. Vamos repercutir um pouco do que aconteceu nessa quinta-feira agitada, onde nós tivemos a notícia que o Gerson pode sair e o Paquetá pode voltar. Vamos primeiro para o nosso Coringa, né? Eu tava vendo até uma declaração aqui que saiu no Terra, que é do pai do Gerson, falando que o Flamengo não tá valorizando o Gerson. Assim, financeiramente, que ele é o salário mais baixo dos salários tops do Flamengo. Acho que também tu olhar pro lado e ver o Alan ganhando muito dinheiro também deve ser complicado, né? Eu entenderia. Mas vamos lá. Um trecho aqui que ele fala assim: largamos praticamente todo o nosso dinheiro. Aliás, larguei minha comissão toda que tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E falei a mesma coisa para a diretoria. Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece. Qual é a valorização que ele merece, correto? E o que aconteceu agora? Gerson performou, está se doando, fazendo o que tem que fazer, porque ele é profissional do clube. Agora eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. O Gerson é, vamos dizer, dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários. Isso me lembra o Vinícius Júnior, na época lá do Real Madrid, que ele tava, assim, performando bem, porém, ele não tinha um salário tão alto. Aí no outro trecho, fizeram uma pergunta para ele o seguinte: Gerson atrai interesse do clube do clube. Gerson segue em grande fase no rubro-negro, clube que tem vínculo até dezembro de 2027 e frequentemente atrai a atenção de clube europeu. Nesse cenário, aliás, ao ser perguntado por propostas pelo meu papel, Marcão saiu pela tangente. Isso é o pai do Marcão, na entrevista dele. Mas tratou de enfatizar que o filho nutre pelo Flamengo, pedindo assim reciprocidade na relação com o clube. O pai de Gerson falou o seguinte: não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é lá com o Flamengo. Se porventura resolvermos ir para outro clube, pode ter certeza. Vamos no intuito de, primeiro, o Flamengo precisou de, digamos assim, o Gerson foi para ele também. Não tem jeito, tem que ir. Gerson vai fazer 28 anos, sou funcionário do Gerson. Acho que já mostrou para todos o quanto é o Flamengo, o quanto torce e ama esse clube. Só quero que o Flamengo tenha um pouquinho de amor também pelo jogador. E concluiu o pai e agente do Gerson. Vamos lá, galera. O Gerson, ele é um jogador extremamente importante para o Flamengo. Extremamente importante. Hoje ele é o nosso capitão e líder desse clube. Um jogador que tem um expoente futebolístico muito grande, titular da seleção brasileira. Diria que o melhor volante em atividade no futebol brasileiro e diria brasileiro no futebol mundial. A gente tem o Bruno Guimarães performando bem e eles podem jogar juntos. Porém, o Gerson tem contrato até 2027. Só que surge do nada o interesse do Zenit, time que acabou de contratar o Luiz Henrique pela bagatela de 35 milhões de euros. E veio com uma proposta de 28 milhões de euros, segundo alguns sites que eu olhei o Bola VIP, o Coluna do Fla, olhei também as informações do Vene, porque aqui a gente não tem fonte, aqui a gente vai onde a notícia está. Então, vamos lá. Se o pai dele já está começando a falar isso, e ele precisa entender que a diretoria acabou de trocar.
não foi feita nenhuma renovação de contrato. Talvez ele possa se sentir desvalorizado perante as contratações que foram feitas. Sim, se você olhar, tem jogador lá que não performa como o Gerson performa e ganha R$1 milhão por mês. Perfeitamente normal. Se você trabalha numa empresa, você quer ser valorizado pela sua performance. Porém, aquilo que foi acordado com o clube foi acordado com uma diretoria antiga, não com a nova. Então, o Gerson vai ter que entender que em algum momento essa diretoria que negociou não é a mesma que está lá agora. Não é o Marcos Braz, não é o Landim, não é os caras que assinavam o cheque. Porém, acho sim que o Flamengo precisa valorizar o Gerson. Precisa, para ontem, uma valorização financeira. Para mim é muito mais importante manter o Gerson do que manter o Pulgar. Porque o Pulgar, ele é um jogador diferenciado, mas eu acho que você tem outros jogadores que fazem a mesma função. Você pode ter ali o Everton Araújo, você pode ter ali o Alan. Não, Primor? Não, mas ele consegue jogar por ali. Você pode ter ali o Ortiz, você pode ter ali o Danilo, você pode eventualmente recuar o Gerson e o De La Cruz para ambos se revezarem como primeiros volantes e tendo qualidade na saída de bola. Então, automaticamente você consegue suprir. Só que eu acho que hoje o elenco do Flamengo não supre o Gerson. De forma nenhuma. Não tem um jogador no Flamengo que supra o que o Gerson faz no time. O Gerson ele tá na esquerda, na direita, tá no centro, tá atrás, volta para sair, é o cara que ataca, é o cara que defende. Ele é a alma e o coração desse time, ele é o nosso capitão. E ele assumiu para si esse capitaneio, essa responsabilidade. E você vê nas atitudes do Gerson que ele é o capitão. Na forma que ele fala, nos discursos, naquilo que ele faz em campo, em como ele joga, em como ele se dedica, em como ele corre. Então eu acho, o Flamengo até aceita. Eu acho que o Flamengo aceitaria vender o Gerson, mas por uma proposta, como foi dito, de 35 milhões de euros para começar. Isso são 210 milhões de reais. Sendo sincero, uma proposta dessa, o clube vende. Gostaria? Não. Mas com o triplo do salário, o Gerson aceita. Porque antes de flamenguista, o Gerson é profissional. E vou te falar, eu não ficaria chateado com ele não. Porque ele veio, nas duas passagens ele entregou. Ele gosta do Flamengo. Mas também a gente precisa entender que ele tem as contas dele. Eu não sei, eu não estou no dia a dia de jogador nenhum. E assim como a gente, por mais que a gente ame uma empresa, a gente também quer ser valorizado nela. Então se a diretoria não entender que o Gerson precisa de uma valorização e que é melhor vender, vou ficar chateado, mas vou entender. Só que eu acho que dá para segurar. Se for para se desfazer de alguém e ter que valorizar entre o Pulga e o Gerson, eu prefiro o Gerson. Entre o De La Cruz e o Gerson, eu prefiro o Gerson. Entre trazer o Jorginho e ter o Gerson, eu prefiro o Gerson. O Jorginho, ele é muito bom, mas o Gerson, ele é solidificado. Ele é um titular de seleção brasileira. Ele é um jogador fundamental, dentro e fora de campo. Então eu acho, o Zenit vai vir forte. Mas o Zenit já começou a entender que aqui não é Corinthians, que aqui não é Vasco, aqui não é o Botafogo, não. Que ele vai chegar, oferecer o quanto que ele quiser e levar. A gente não tá matando cachorro e grito. Até a gente vender um titular, a gente vende um reserva, vende um moleque da base. Mas a espinha dorsal do Flamengo se manteve. Depois de quase 6 anos
que o Flamengo de 2019 começou a ser desmontado. Você viu proposta pelo Arrascaeta, recusado. Você viu proposta pelo Gerson no primeiro momento, recusado. Você viu proposta pro Arão no primeiro momento, recusado. Você viu proposta pro Gabigol no primeiro momento, recusado. Propostas e mais propostas pelo Bruno Henrique, recusadas. Aqui é diferenciado, cara. Um clube que fatura mais de 1,5 bi não precisa vender a preço de banana. O negócio do Alcaraz foi muito ruim, muito ruim. O Lohan só não vai sair porque ele não quer sair. Porque se vier um Southampton da vida com 10 milhões de euros, o Flamengo vende e o Lohan vai embora. É simples. Então nós precisamos valorizar o nosso clube. Nós precisamos valorizar os nossos ativos. Os nossos ativos são nossos jogadores. E alguns jogadores precisam de valorização muito mais do que outros. Eu não posso ter um Alan ganhando 1 milhão, 1,2 milhões e ter um Gerson ganhando abaixo disso. Isso não existe. Então eu preciso de um Gerson valorizado no clube, ou então que seja vendido por um preço muito bom. Mas se a gente quiser ganhar brasileiro, se a gente quiser ganhar Libertadores, se a gente quiser fazer uma boa Copa do Brasil, não dá para vender o Gerson. Não dá para vender a Arrascaeta. Não dá para vender Bruno Henrique. O Bruno Henrique não dá para sair. O Santos quer. E depois a gente faz um vídeo sobre o Santos, porque o Santos acha que tem dinheiro. Mas show, a gente não liga. O Bruno Henrique só sai do Flamengo se ele quiser. Se ele chegar lá no presidente, no Boto, chegar e falar assim, eu não quero ficar. Chegar pro Felipe e falar, eu não quero ficar, ele sai. Mas eu acredito que o Bruno Henrique ele se aposenta no Flamengo. O Atlético quer, não tem bala na agulha para tirar. O Santos quer, não tem bala na agulha para tirar. Não pode pagar o salário. Quem vai ajudar a pagar o salário do Neymar é os patrocinadores que o Neymar consegue. É diferente. O Neymar é outro case. Então, segurem o Gerson ao máximo. O pai dele já mandou a letra. Se não valorizar, ele vai vazar. Ele é profissional, ele ama o clube, mas ele também ama o bolso dele. E todos nós podemos amar uma empresa, mas nós amamos o nosso bolso também. O nosso bolso em primeiro lugar. A empresa pode ser muito boa, a empresa pode ser a melhor de todas, mas se não valoriza o funcionário, acabou. O funcionário vaza. Você tem que ter valorização financeira no seu trabalho. Então é sobre isso. E uma outra notícia também que o nosso Venezinho trouxe é sobre o Paquetá, né? Vamos mais uma vez para a novela Paquetá no Flamengo. Acredito que venha? Não. Acredito que o Paquetá vai ser inocentado? Não. Gosto de Paquetá? Pra caramba. Excelente jogador. Subvalorizado na seleção brasileira e por quem comenta futebol. Que acho que o Paquetá é bagre. Mas o Paquetá, ele é um excelente meio-campista. O Paquetá, se viesse pro Flamengo, ele ia sobrar no Brasil. O que estão falando que o Neymar vai fazer é sobrar? O Paquetá sobra no Brasil. Sobra. Ele é outro nível de jogador. Mas eu acho que não vem. Ele falou, segundo a notícia do Vene que eu tô falando lá, os empresários, os agentes do próprio jogador procuraram o Flamengo e falaram que podem reabrir a negociação em março, que é quando acho que sai o julgamento. Cara, assim, eu não sei como é que vai ser a vida do Paquetá. Não sei mesmo, não sei mesmo. Acho que o Paquetá vai dançar. O Paquetá vai ser puxado para exemplo. Isso todo mundo já falou, isso todo mundo concorda, os jornais ingleses concordam, os comentaristas do Brasil já falaram.
Eu não acho que vale a pena a gente se enfiar nisso, a não ser que ele seja inocentado. Se ele for inocentado, eu acho que ainda vale a pena. Mas aí, quanto que vai sair essa brincadeira? Ou alguém aqui acredita que o West Ham vai falar: não, me dá vintão aí e morre o assunto. Se o Paquetá for inocentado, o West Ham não vai querer menos de 60 milhões de euros. Não vai querer menos disso. Paquetá camisa 10 dos caras, titular, mas não tá performando bem. Não tá jogando bem o Paquetá. O time do West Ham não joga bem. O time do West Ham é ruim, muito ruim. Mal treinado, não tem tática. Quando teu centroavante é o Antônio, mano, esquece, você não vai ganhar nada. Cara, assim, de fato, real, na moral, tete a tete, eu não acho que vem. Pode a galera ficar eufórica e tal, mas eu não acho que vem. Porque se o cara for inocentado, a não ser que ele queira muito, a não ser que o Paquetá fale assim, eu chego pro West Ham e falo: preciso ir pro Brasil, preciso jogar no Flamengo, me empresta, me negocia, rescinde meu contrato. Aí sim. Mas clube com clube, filhão, não vai rolar. Porque o West Ham não vai querer perder. Você tem um cara, o expoente do seu time, sua moeda de troca, seu jeito de fazer dinheiro, inocentado. O cara que o Manchester City queria pagar 100 e poucos milhões de euros. Tu acha mesmo que o time vai liberar por 2 mariolas e um pedaço de mostarda? Ou 3 pão de queijo, como gostam os mineiros? Ou um joelho com caldo de cana? Não vai, gente, não vai. Então, vamos torcer, mas eu não acredito que o Paquetá venha. Vamos torcer, porque falaram de Paquetá no passado, Paquetá não veio. A gente não pode ser o Palmeiras. O Palmeiras ficou falando o tempo todo de Andreas. O Andreas não veio. Nós precisamos entender a realidade ainda do futebol brasileiro. Nós temos dinheiro para tirar alguém da Holanda. Nós temos dinheiro para oferecer um contrato muito bom com o Jorginho da vida. Mas a gente ainda não tem dinheiro para competir com o clube da Premier League. Quando se fala em grana, a gente não tem faturamento maior que o pior clube da Premier League. Pior. A gente não chega nem perto. Então, galera, vamos confiar que a gente vai ter o nosso Coringa. A proposta do Zenit é pesada, mas alguns dirigentes dizem que não chegou nada. Mas a gente sabe como é que funciona. O boto ele já é mais fechado. Talvez a gente só saiba da notícia quando acontecer. Outrora, por enquanto, vamos aguardar e curtir o momento enquanto o Gerson ainda é nosso jogador. Porque se for dele ir, que ele vá em paz. Mas que ele fique muito tempo no Flamengo. Valeu, galera. Saudações rubro-negras.